Família, sejam bem-vindos a mais um estudo maravilhoso da palavra. Mais uma vez que a gente está aqui dedicado a receber o entendimento, buscar a Deus e principalmente glorificar o nome dele através da renovação do nosso entendimento, né? Porque o que a gente busca fazer aqui, como eu sempre falo, né, no começo de cada estudo, é um culto racional, onde a gente faz a adoração da palavra por meditação nas Escrituras. Então, se você já está acostumado, já é inscrito no canal, deixa aquele like para fortalecer, para o conteúdo poder ser entregue para mais pessoas. Compartilha com alguém que você acha que faz sentido receber a palavra de Deus. Lembrando que aqui a gente faz um estudo comentado, porque muitas vezes é difícil a gente tirar um tempo, programar um momento para isso, né? Como muitos de vocês já me disseram, né? Que às vezes no dia a dia é difícil parar na hora que você tem livre e tá com a Bíblia junto, né? Então nem sempre você tem essa disposição. E às vezes tendo um vídeo ali que proporciona isso pode te conectar com a palavra, né? Então é uma honra poder estar aqui. Quero te agradecer pela oportunidade de você estar aí assistindo esse canal, esse vídeo. Isso significa que Deus tem uma mensagem para você, assim como ele tem para mim, né? Que lembrando que toda vez que a gente faz o estudo aqui, a pessoa que mais é ministrada com isso sou eu, porque quando eu ensino outras pessoas, eu passo a receber o entendimento de uma forma mais aprimorada, né? Como que isso funciona? Klesler, ele fez uma pesquisa sobre os níveis de aprendizagem que a gente tem interagindo com o conteúdo, né? Então, para quem conhece o e-book, esse conteúdo está disponível no e-book. Mas é uma pesquisa que você pode colocar William Glasser e pesquisar a pirâmide de aprendizagem, né? Como que ou como que funciona o nível de aprendizagem ou a profundidade de aprendizagem de acordo com a maneira como a gente interage com aquele conteúdo. E 95% da nossa capacidade de aprendizagem vem de ensinar aos outros. Então, quando eu estou aqui tentando te ensinar lendo a palavra, na verdade eu estou 95% do que eu estou tentando te ensinar eu que estou aprendendo. Então, para mim, esse é o maior privilégio, né? Poder me conectar com a palavra e entregar conteúdo de forma que eu também me edifique, né? E por isso que toda vez eu falo, sempre no canal aqui, né? Interage com o conteúdo, digita nos comentários qual foi o versículo que te chamou mais atenção, qual foi a parte que mexeu mais contigo e por quê. Porque quando você faz esse movimento, você interage com o conteúdo, você cria um ambiente de discussão, de conversação sobre aquele conteúdo, e isso aumenta o nível de profundidade no seu aprendizado também. Lembrando que se você ficar só assistindo ao vídeo, você pode aprender de 30% a 40% do que está sendo passado, mas se você interage com esse conteúdo e cria um ambiente de discussão e de conversação, você pode aprender até 70%, 80% do conteúdo que está sendo apresentado. Então, isso é ciência também, gente. O que eu falo às vezes no vídeo, por mais que eu estou aqui fazendo um vídeo teológico, né, porque é um estudo religioso, o que eu estou trazendo para vocês é ciência, é aplicada na minha própria vida. Então, quando eu estou trazendo essa palavra para vocês, é, na verdade, um movimento para que eu aprenda ainda mais o que eu estou ensinando. E por que que eu falo isso para vocês? Porque a pessoa que mais precisa do evangelho que eu conheço sou eu. A pessoa mais problemática que eu já conheci sou eu. Então, quando eu venho compartilhar com vocês a palavra, é na verdade o meu momento de cura. E esse é o entendimento que eu quero que vocês tenham também, para que vocês possam procurar o evangelho com essa mesma sede de se curarem também, sabe? Porque por mais que a gente desenvolva capacidades e habilidades ao longo da vida, existem desafios que são maiores do que a gente. E é nesses momentos que é importante a gente acreditar que existe um Deus que nos ama e que está do nosso lado para poder vencer esses desafios com a gente. Porque se fosse sozinho, a gente não daria conta. Essa que é a verdade. E quando a gente tem um Deus misericordioso, perdoador, príncipe da paz, pai da eternidade, a gente reconhece qualidades que o ser humano por si só não tem, mas que ancorado na palavra de Deus o ser humano passa a ter pela fé, né? E Hebreus 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E como é que faz para ter fé? A fé vem pelo ouvir
e o ouvir pela palavra de Deus. Então tudo que a gente está fazendo é um movimento científico-religioso para impactar a vida de pessoas, de gerações de pessoas, para que elas tenham acesso ao conhecimento da verdade, né? Porque, como eu sempre falei nos movimentos que a gente fez aqui, né? Uma das coisas que mais me levou a fazer esse movimento de leitura e de entrega da palavra foi pela ignorância que a gente vive no nosso país, de certa forma, né? Nós temos uma das nações mais prósperas e mais ricas da Terra, mas a gente vive uma miséria com o nosso povo por causa da ignorância, né? Cerca de 80, 90% das pessoas no Brasil são analfabetos funcionais, né? São pessoas que leem e não sabem o que estão lendo. Então, quando eu decidi fazer esse movimento, foi um movimento de cura para minha nação também. Responsável como sou, né? Assumindo a responsabilidade do meu povo. Porque esse é o meu movimento. E eu sei que você também tem o seu movimento, tem seus desejos, seus sonhos. Então, eu acredito que durante muito tempo eu queria fazer missões, queria ajudar pessoas, pensava em ajudar na África, né? Mas se a gente parar para ver, às vezes é o nosso vizinho que precisa da nossa ajuda. Às vezes é a pessoa que está do outro lado da rua que precisa da nossa ajuda. Não que o africano também não precise, mas você pode começar aonde você está. Você pode começar a dar os seus passos dentro da sua possibilidade. Então, dentro da minha realidade, em muitos momentos aos quais eu quis compartilhar o evangelho com algumas pessoas, eu fui taxado de chato, de desconfortável, porque eu estava questionando comportamentos, crenças, de modo que eu acabei sendo visto com um rótulo negativo, né? Por eu estar confrontando essas crenças, por eu estar querendo evangelizar as pessoas e muita gente que eu mesmo amo, sabe? Às vezes não quer ser evangelizado ou não quer refletir sobre o que está escrito, porque muitas vezes o que está escrito vai contra aquilo que a gente acredita, né? E ter que ressignificar isso é bastante difícil, né? Por isso que Romanos fala da renovação do entendimento. Renovar o entendimento é trazer um novo entendimento e deixar o velho para trás, né? Então, sim, eu sou a pessoa que mais precisa desse evangelho, porque o meu velho eu não merecia nem estar vivo agora. Mas se eu estou vivo é pela misericórdia de Deus. E graças a Ele, a minha voz continua de pé, né? E se antes eu falava em meu nome, agora eu tenho a honra de falar em nome de Deus, trazendo a palavra dele para o nosso conteúdo, né? E como eu sempre falo, sabe, a gente tem que fazer o que a gente pode. Então, de certa forma, eu me vi na obrigação de fazer dessa forma porque tinha muitas pessoas que gostavam do conteúdo que eu conversava, das conversas que eu tinha, e queriam ter uma oportunidade de continuar aquela conversa, né? Porque às vezes é bom a gente falar de coisa boa, o tempo passa, parece que a gente mal passou ali, mas foram horas conversando, né? E muita gente tem essa vontade de falar sobre a vida, né? Para se sentir vivo. E a palavra de Deus é isso para mim, né? Por isso que eu decidi compartilhar com as pessoas. E ultimamente eu andei postando em horários alternados, né? Não tinha cumprido o compromisso. E até no último vídeo eu expliquei um pouquinho do cansaço que eu vinha sentindo. Mas graças a Deus eu fui renovado para que eu pudesse voltar a estar aqui nesse horário, compartilhar com vocês a palavra no horário que eu combinei, que eu falei que era importante, porque mais do que tudo é a minha palavra de uma coisa que eu me comprometi a fazer com vocês. E por mais que eu tenha falhado em algum momento, é para que eu possa me edificar, reconhecer as minhas falhas, minhas imperfeições, calibrar aquilo que eu preciso ajustar, corrigir a rota e continuar na direção do objetivo, né? Porque aqui o principal é adorar a Deus através da palavra. E é por isso que toda vez que a gente fala para tirar as distrações, né? Desativa as notificações, coloca no silencioso. Você pode também fechar as abas do navegador, se estiver olhando no celular ou no computador, né? Pode fechar as abas a mais que tem no seu navegador, que estão poluindo o som desse momento, para que a única voz que a gente escute seja a voz do Evangelho. E para que a gente possa ouvir de fato aquilo que vem da palavra de Deus, a gente não adianta ler de qualquer jeito. A gente tem que orar para Deus pedindo isso. E é por isso que a gente, através do Espírito Santo, pede para Ele em oração. E eu te convido a orar comigo agora. Em nome de Jesus, eu peço, Pai,
Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Derrama o Teu entendimento, revela-nos os segredos da Tua Escritura. Pai, preenche o nosso coração com essa palavra. Que a nossa boca esteja cheia para falar prontamente de palavras de vida, Pai. E que toda maldição levantada sobre nós caia por terra agora. Que toda maldição hereditária caia por terra agora, Pai. Que a gente possa, através da nossa família, curar as nossas relações. Que o nosso comportamento revele quem Tu és. E que nós possamos, Pai, deixar para trás o velho eu. E renovar esse entendimento através do Evangelho. Pedimos que o Senhor derrame sobre esse irmão e essa irmã que está aqui ouvindo a palavra agora. Que o Senhor derrame seu Espírito Santo de revelação também, Pai. E mostre que através da Tua palavra há conselhos tão atuais que a gente pode usar no dia a dia. Assim como a gente ouviu os conselhos que Tu deste para os Teus apóstolos, aconselha-nos também com a Tua palavra. E que o nosso coração seja cativado por aquela palavra que o Senhor quer nos passar. Nós sabemos que somos imperfeitos, Pai, e nós Te pedimos perdão. Que assim como Pedro, que a gente viu no capítulo 26, que se arrependeu amargamente e chorou com pesar, que nós também possamos, Pai, reconhecer os nossos erros e faltas e que a gente possa se arrepender verdadeiramente para reconhecer e receber o verdadeiro arrependimento e a remissão dos pecados, que só são possíveis através do Teu nome, Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Vamos ler o capítulo 27, que já está quase no final de Mateus, né? O 27 começa assim. Chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, maniatando, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo o que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata e aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. Gente, olha isso aqui. Quando Judas percebeu o que tinha feito, ele voltou arrependido. Vendo que tinha condenado Jesus, né? E ele disse: Pequei traindo sangue inocente. Ele teve a revelação do que ele fez. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. Então, olha só. Eles queriam achar alguém para condenar Jesus, queriam alguém que entregasse Jesus, mas quando Judas se propôs a isso, ele se arrependeu e quando ele falou que tinha se arrependido, o que eles disseram? A gente não tem nada a ver com isso, é o teu comportamento, foi você quem fez. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Gente, olha qual foi o fim daquele que traiu Jesus. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje de campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, que de certos filhos do homem avaliaram, ou seja, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E isso quem disse foi Jeremias, né? Então se realizou o 9, né?
o que vaticinar o profeta Jeremias. Então, Jeremias já tinha anunciado que o preço seria esse, né? Quando a gente for ler Jeremias, a gente vai procurar esse texto. Lembra disso, hein? E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E Jesus disse-lhe: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves o que testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Olha só, gente. Eles estavam acusando Jesus. E Jesus não respondia absolutamente nada. Ele, em silêncio, tranquilamente. E isso maravilhava o presidente, que era Pôncio Pilatos, né? Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que o quisesse. Então, olha só. Vamos ser bem inteligente agora, gente, porque agora vocês vão perceber uma grande sacada. Todo ano soltava-se um preso. O povo escolhia qual preso que era solto. E tinham, então, um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Então, olha só o que Pilatos pergunta. Qual que vocês querem que eu solte? Porque ele sabia que Barrabás era conhecido pelo pessoal, né? E ele colocou, vocês querem quem? Barrabás ou Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então, Pilatos sabia que os fariseus tinham inveja de Jesus e era por esse motivo que eles entregaram Jesus. Então, eles tinham inveja porque muitos falavam, mas não conseguiram ver a manifestação. E ele manifestava a glória de Deus, né? E eles tinham inveja disso. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Olha o que a mulher de Pilatos disse para ele: Não te metes ou não entra na questão desse justo. Desse justo. Ela deixou bem claro, né? Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então, olha como é perigoso, irmãos, essa questão de sacerdócio, de proselitismo religioso. A gente tem que tomar muito cuidado com algumas questões, porque naquela época religiosos pediram que soltassem um bandido e matassem Jesus, né? Então, isso é muito importante da gente saber o que realmente representa a palavra de Deus, né? E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Vocês estão vendo, gente? O povo, orientado pelos sacerdotes, pelos fariseus da época, pelo conselho que eles tinham formado, decidiram crucificar Jesus. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles clamavam ainda mais, dizendo: Seja crucificado. Olha o presidente Pilatos, o que ele pergunta, né? Que mal que ele fez?
para que vocês desejem o mal dele. E eles só pediram que ele morresse, né? Que dó, irmãos. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes do tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E respondendo o povo, disse: Olha o que o povo disse. O seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Percebe que o próprio povo se amaldiçoou através do sangue de Jesus. E é por isso, irmãos, que é tão difícil aquele povo que tem o coração endurecido receber a palavra de Cristo e reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador, né? Porque eles tinham inveja dele, eles não conseguiam perceber que existia alguém que tinha uma unção direta com Deus. E isso é uma coisa que incomoda os fariseus, né? Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos... essa coroa de espinhos, cara... Puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Irmãos, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E aqui a gente vai descobrir, porque aqui diz o profeta, né? Mas num estudo a gente vai descobrir qual profeta que disse isso aí. E o que ele disse? Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Gente, olha esse versículo aqui, que pesado e que forte isso aqui, né? A acusação dele é ser Rei dos Judeus. E o próprio povo rejeitou, né? Por isso que tem a palavra lá no começo de Mateus, a palavra que diz, né? A pedra angular, aquela que foi rejeitada pelos homens. A pedra de edificação, né? Porque esse é o versículo que mostra que a pedra foi rejeitada pelos homens, né? E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Olha a provocação deles, né, irmãos? Ué, tu não é o Filho de Deus? Tu não tem o poder para edificar o templo em 3 dias? Por que tu não desce daí, então? Por que tu não salva a ti mesmo? Por que tu não se ajuda se tu é tão bom em ajudar os outros? Por que tu não faz para ti mesmo? Da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Olha o que eles estão falando. Se tu és o rei, então desce daí que a gente vai acreditar. Mas foram eles que colocaram ele lá, né?
Olha que escarnecimento à toa, né, gente, do que ele teve que passar, né? E olha o que o 43 disse: confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Então, olha, gente, a terra ficou em trevas. O sol se escureceu durante 3 horas. O 3, gente, é um número precioso, que a gente vê que não é à toa, que ele vem se repetindo gradativamente, né? Aqui o 3 é a janela entre 6 e nona hora, né? E perto da nona hora exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele não sabia muito, né, o que estava acontecendo. Ele sabia que ele tinha que chegar naquele momento, mas ali ele sentiu todo o pecado da humanidade, e é por isso que ele sentiu a ausência de Deus, né? Porque quando ele levou sobre si o jugo do pecado, ele levou sobre si o distanciamento proposital de Deus, né? E permitiu que a gente se reconectasse com o Pai através desse ensinamento. Porque olha o que o 47 diz: e alguns que ali estavam, ouvindo isto, disseram: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e, pondo-a na cana, deu-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Ainda estão tirando onda dele, gente. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Aqui, ele rendeu o espírito a Deus. E ele cumpriu a sua missão. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então teve um grande terremoto. O véu do templo se rasgou. E aqui, irmãos, tem um estudo maravilhoso que a gente pode fazer em cima desse versículo 51 aqui, ó, que é sobre o véu ter sido rasgado, né? O que representa o véu dentro do templo, né? E qual é a representatividade que isso tem na palavra de Deus? Porque isso aqui foi um grande sinal de que Jesus era o Filho de Deus, né? Porque a terra entrou em trevas, e além de entrar em trevas, a terra tremeu, o véu se rasgou, muitas coisas aconteceram sobrenaturais, né? E é por isso que é incontestável a gente dizer que Jesus era o Filho de Deus, né? E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E aqui vem um entendimento, irmãos, que a gente precisa ter sobre a morte. A morte é um sono profundo, e que, quando Jesus voltar, assim como esses santos dos sepulcros foram levantados, ressuscitados, nós também seremos, se a gente tiver fé para isso. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: olha o que eles disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O 54. E o 55 diz assim: e estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o ouvir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Então, olha só, esse texto aqui eu vou até ressaltar, irmãos,
Porque isso aqui é para acabar com a crença de que para agradar a Deus a gente tem que ser pobre, né? Porque olha o que está dizendo, ó. Chegou um homem rico, por nome José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus. Ué, tá vendo como aí já tem uma crença limitante quanto ao dinheiro e à escassez que a gente precisa ressignificar? Por quê? Porque um homem rico também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo fosse lhe dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Estavam ali Maria Madalena e outra Maria sentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Olha o que eles disseram para ele. Senhor, lembramos que aquele enganador. E aqui vem a mentira cair por terra, né, mano? Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Olha o que eles falaram. Seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior que o primeiro. Então olha o medo deles, né? Eles mandaram vigiar o templo ou o sepulcro de Jesus durante 3 dias porque eles falaram que ele disse que ia voltar, né? E no 65 disse Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. Olha o que Pilatos falou. Bom, se é isso que vocês querem, então vai fazer. Faz o que vocês querem lá. E indo eles, seguraram o sepulcro com o guarda, selando a pedra. Então olha só que legal, irmãos. A incredulidade deles era tanta, mas eles lembravam das palavras que ele dizia, né? E eles achavam que ele não ia voltar. E eles achavam até o que os discípulos poderiam roubar o corpo para continuar a mentira, né? Chamando ele de enganador, né? O homem que curou a tantas pessoas, eles ainda conseguiam chamar de enganador, né? Então, irmãos, essa é a palavra, ela foi maravilhosa de ser lida porque ela revela muita coisa pra gente, né? Um capítulo tão rico como esse, ele é capaz de trazer tanto entendimento, né? E cada trechinho aqui trouxe uma pérola de sabedoria. E que tá difícil de escolher qual que vai ser o versículo do dia. Mas eu verdadeiramente gostei bastante do 54, porque ele fala sobre o centurião, né? Ele diz, o 54, não, olha só que forte essa palavra, né? E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E sabe por que é legal a gente ver isso, irmãos? Porque diante de tal manifestação sobrenatural, aqueles centuriões tiveram a compreensão, né? Verdadeiramente era o Filho de Deus. Não teria como o céu se escurecer, a terra tremer. Não teria como o véu se rasgar sem um poder sobrenatural, né? E para mim foi o versículo que eu deixo como o versículo do dia, porque às vezes a gente precisa sim de um empurrão sobrenatural para enxergar. Mas aqui a gente está vendo que o mover, quem creu, foram
eles que estavam lá com Jesus, né? Porque aqueles que mandaram matar ainda assim não acreditavam naquilo que estavam vendo, né? Então olha como eles são, né? De dizer que ele poderia mandar os discípulos roubarem o próprio corpo ao invés de ressuscitar, como ele disse na própria palavra, né? Então eu gostei do 54 porque a manifestação para eles foi tão clara que eles tiveram um grande temor e disseram verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Eles reconheceram no seu coração que aquele era o Filho de Deus. E a partir disso eles com certeza tiveram um comportamento tal qual diferente, né, dos fariseus, que mantinham seu comportamento ainda de perseguição e de escárnio até o fim da vida de Jesus, né? E olha como é importante a gente saber disso, irmãos, porque o capítulo 27 está trazendo o desfecho da história, né? E no desfecho dessa história, como a gente vê no Evangelho de Mateus, a gente percebe que quem crucificou Jesus foi o povo, influenciado pelos religiosos da época. Então, é uma reflexão que a gente sempre tem que fazer, né? Até onde a religiosidade cega a pessoa para que ela não veja a manifestação de Deus na vida dela, né? Então, o que é importante da gente ter como consciência é que Deus ele se revela para a gente, mas os verdadeiros adoradores são os que reconhecem Jesus Cristo. Porque aqueles que não foram chamados por Deus segundo o seu propósito não têm a capacidade de reconhecer Jesus. Então é por isso, irmão, se você já aceitou Jesus, se já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, diferente desses que escarneceram ele dizendo que ele era o rei dos judeus e rejeitando a pedra angular, se você já fez isso, coloca aí, eu sou do time, eu faço parte, sabe? Porque com certeza esse movimento é o movimento mais importante que você pode fazer na sua vida, de entregá-la para Deus, de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, único Senhor da sua vida, capaz de remir os seus pecados através do sangue que ele derramou por nós, né? Então, assim como a gente viu no 26 que o sangue dele foi derramado para a nossa remissão de pecados, aqui a gente viu a consumação, né? E tudo isso que Jesus passou, essa humilhação, toda essa vergonha, todo esse escárnio foi para que eu e você pudéssemos acreditar nessa libertação. Que a partir do momento que a gente vê o sacrifício que ele fez, a gente reconhece que isso foi em minha e na sua vez. Ou seja, para que nós não fôssemos julgados como ele foi, ou para que nós não fôssemos julgados dessa forma, ele foi. Então, fazer esse estudo é sim, irmãos, um agradecimento a Deus por ter feito esse sacrifício. Porque ninguém seria capaz de fazer o que ele fez por mim. E é por isso que eu honro e agradeço ele a cada dia da minha vida. E quero te incentivar a fazer isso também, sabe? Se você ainda não teve essa oportunidade de conhecer, chama ele em oração, assim como a gente fez essa oração para começar o estudo. Chama agora a Deus em oração, sabe? Senhor, toma conta da minha vida, me ajuda, faz comigo aquilo que eu não sou capaz. Conversa com ele, pede ajuda mesmo, sabe? Assim como você faria com um amigo, mas conversa com Deus como seu melhor amigo. Tenho certeza que ele vai poder fazer coisas incríveis por você na sua vida, assim como ele tem feito na minha. Ele não desampara, ele não abandona, ele não rejeita. Pelo contrário, ele disciplina, ele ama e ele cuida. E esse cuidado é o que a gente precisa levar para o mundo. Através de uma palavra de sabedoria, através de um abraço, de um carinho, através de uma generosidade, através da multiplicação dos nossos talentos, através da forma como você sente no seu coração, a sua capacidade de utilidade, né? Só Deus sabe do que você é capaz. E é por isso que é importante você reconhecer Ele como seu Salvador, porque a partir disso você pode usar a palavra dele para se edificar, assim como a gente vem feito no episódio. Então, se você ficou até aqui, digita aquela hashtag até depois do fim, porque você é um inimigo do fim mesmo, você fica até o final e isso é maravilhoso, porque o estudo ele tem uma sequência, né? E é importante que a gente tenha toda a compreensão da história para a gente ver o contexto, né? Porque como a gente já viu em várias pregações, e texto sem contexto é pretexto, né? Então a gente precisa entender qual é o contexto, aonde está inserido aquele elemento, para entender do que ele está se tratando, né?
E é por isso que a gente continua fazendo esse culto racional. Então eu quero te agradecer. Se você ficou aqui e ainda não deu o joinha, deixa o like aí. Não custa nada e ajuda também a plataforma a entregar esse conteúdo para outras pessoas, para que a gente possa compartilhar ainda mais essa palavra e que mais pessoas tenham a compreensão verdadeira do Evangelho, né? Ou tenham sede pela palavra, para que possam conhecer cada vez mais a Deus e trazer a vida dele do reino lá dos céus para nós aqui na terra, porque já está escrito e a gente só precisa aplicar isso na nossa vida. Então eu te agradeço mais uma vez, eu vou ficando por aqui e amanhã, se Deus quiser, tem mais. Eu fui. Tamo junto.